Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando aqui no Talk Jovem Cast, o podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem Caxias do Sul. Eu sou Gabriel Comerlato, diretor da CDL Jovem. Você me conhece pela Comerlato Engenharia, Vivexpy. Depois você vai procurar tudo sobre mim aqui nas nossas descrições. E eu tô com uma convidada muito importante junto comigo aqui. Viviane, por favor, se apresente para todo mundo te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou a Viviane de Césaro, sou empresária também, tenho a Esfera Negócios Internacionais e também faço parte do CDL Jovem, do Departamento de Comunicação. Estamos aqui hoje para um podcast top, né? Não, com certeza. Para quem tá chegando agora, essa é a nossa segunda temporada do Talk Jovem Cast, primeiro episódio, e a gente vai começar muito, muito bem. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, Sicredi Pioneira, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, parceira da CDL Jovem, não só para o nosso podcast, para todas as nossas ações. Muito obrigado, Sicredi. E eu vou deixar contigo, pode ser, Vivi, para você apresentar brevemente quem vai estar junto conosco aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem um designer, fundador da Ventes, uma marca brasileira de móveis, iluminação e acessórios para casa, fundada em 2016. Nosso convidado é nascido em Caxias do Sul. No início da carreira, recebeu o prêmio Ideia Brasil por seu primeiro lançamento. Olha que tem um primeiro lançamento já com prêmio, né? E não é qualquer prêmio, convenhamos. Não. Por um produto específico, aventurou-se por conta própria e criou um estúdio em São Paulo. Foi nomeado Rising Talent pela Maison Object Americas. Recebeu os prêmios de Museu da Casa Brasileira e o prêmio IF. Foi nomeado Talento em Ascensão no prêmio da Casa Vogue. Chique. E é reconhecido como um dos 6 estúdios em ascensão das Américas pela revista T, de New York Times. Caramba. Senhoras e senhores, com vocês, Guilherme Ventes. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Imagina, Guilherme. É uma honra estar com você aqui, começando a segunda temporada, que é o mais legal. E a gente trazer gente que faz sobre negócio, que está em ascensão na sua carreira e acho que tem tudo a ver com a CDL Jovem, o que tu fez e o que tu está fazendo, Guilherme. Então, para quem tá, né, já escutou um monte de prêmio, eu gosto de fazer isso porque a pessoa que ela chega, né, ela já olha e vê assim, pô, tem conteúdo aí, tem coisa que eu vou ficar escutando, certeza. Tem coisa que eu vou estar vendo no YouTube. E eu quero que você comece, Guilherme, para as pessoas entenderem assim brevemente quem é Guilherme, né? A gente fez alguns apontamentos aqui, mas para a pessoa entender, né? Você é design de produto, você tá em São Paulo, você tá em Caxias, aonde que você tá? Conta assim pra galera se situar o que tá acontecendo na vida de Guilherme, por favor. Eu sou designer de produto, me formei como designer de produto. Comecei a empresa, como falou ali, em 2016, ainda paralelo com o emprego que eu tinha na época. Em 2019, a gente fundou como uma empresa mesmo. Legal. E o que marcou isso foi a abertura da loja em São Paulo. Então, hoje eu trabalho full-time na marca Ventes e me divido entre Caxias e São Paulo. Aqui em Caxias a gente tem um showroom para atender os clientes locais, mas também toda a parte de back-office e produção de algumas peças. Enquanto em São Paulo, a gente tem a loja e a equipe de marketing. Que massa. E aí, já me metendo aqui, você trabalha com a parte de design e com a parte de produção também, isso? Como é que funciona das peças, assim, pra galera entender? Porque eu acho que não é muito comum, né? No meio de design, acho que você tem muitas pessoas que ficam só na assinatura, como se fosse, né? Na criação. Como é que funciona na Ventes como um todo, por exemplo? Olha, quando eu comecei a Ventes era justamente para tentar controlar um pouco mais do processo. Assim. Sempre me interessei por design gráfico, fotografia e algumas coisas de marketing que dariam o posicionamento de marca que eu esperava. Assim. Sempre fui interessado e um pouco centralizador disso. Né? Aí por isso quis ter a marca própria. Mas eu acho que diferente de outros designers que começaram, mesmo que tenha marca própria, mas que começaram em cima de uma técnica específica, por exemplo, o cara é marceneiro, serralheiro, ceramista e começa a desenvolver em cima da técnica, minha experiência antes da marca era justamente de estúdio assinando para marcas diferentes. Tá. Então, quis levar até porque eu não saberia fazer outra coisa de outra forma, quis levar isso para a marca. Então, a gente produz com terceiros, começou produzindo tudo com terceirizado, desenhava, desenvolvia o projeto junto com esse terceiro para comercializar nos canais que a gente desenvolveu e está desenvolvendo até hoje. Mas aí, no meio do processo, a gente sentiu a necessidade de verticalizar a parte de iluminação, especificamente. Legal. Que é mais técnica, envolve múltiplos fornecedores de componentes pequenos, a gente queria ter mais controle de qualidade, mais
velocidade em desenvolvimento de produto também. Uhum. E aí a gente verticalizou isso e por isso a gente criou esse espaço aqui em Caxias. Legal. Guilherme, até vou me meter um pouquinho. Normalmente está na contramão do que as pessoas normalmente estão fazendo, né? Porque as pessoas estão terceirizando muitas coisas e, na verdade, tu pensou ao contrário, né? Tu começou assim e colocou para dentro de casa, né? Para ter um acompanhamento maior. Hoje tu tem certeza que foi uma boa escolha ter esse controle ou não? Talvez a terceirização é algo que tu deveria ter ficado mais? Tu tens Olha, essa acho resposta? Eu sempre crio meio na contramão no sentido de imaginar o produto e depois pensar como executar aquilo. Eu não sei se isso é bom ou ruim para os negócios, mas como designer, eu sempre quis pensar no ideal do produto e depois buscar como executar, ao invés de... E nunca quis ficar preso a uma máquina específica, algum sistema de produção específico que pudesse me limitar criativamente e eu virasse refém daquilo, tendo que criar mais coisas para não deixar ocioso aquele processo que vai. Mas, nesse caso específico da iluminação, por pensar muito no produto, eu não via outra forma de executar, a não ser puxando para dentro. Uhum. E aí isso nos deu know-how, nos deu, como eu falei antes, possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. Hoje a gente faz o projeto tanto da parte eletrônica, não só da casca, da parte mecânica, mas também a gente entra na parte eletrônica, então está nos dando, porque eu acho que tem muito para aprender ainda, e ainda mais com o LED hoje em dia, muda todo dia, né? Mas está nos dando know-how que não tínhamos antes. Se esse vai ser o modelo para sempre, eu não sei. Mas Claro. para o momento e para os desafios, oportunidades que tinham na época, assim, era meio que precisava fazer, até porque a iluminação representava um percentual bem grande no nosso faturamento, assim, a gente não podia perder aquele... Uhum. E aí isso nos deu... E trazer isso para próximo facilita toda essa produção, porque acredito que a maior dificuldade, né, vou estar falando aqui da tua área, mas vendo de fora, a maior dificuldade é você conseguir implementar alguma coisa e ter isso próximo, inclusive, para testar, né? Porque eu acho que nem todo produto que você desenha, pensa, projeta, ele vira um produto final. Às vezes ele sofre uma série de alterações. E aí quando você tem um terceiro, né, uma pessoa mais longe, esse processo ele fica até sensível, não sei, né, pensando numa equipe próxima e né, dentro da tua empresa, facilita bastante esse processo, né? O processo fica menos burocrático, mais rápido, né? Porque tá do lado da minha sala ali, a gente dá feedback o tempo todo. E, principalmente, com o volume que nós temos hoje, é muito difícil encontrar um parceiro para fazer em baixa escala, com um nível, com uma exigência de qualidade muito alta. Então, eu sei que a gente também não é um bom cliente para os fornecedores. Acontece. E até ganhar a escala, e daí eu imagino poder acessar empresas maiores, que têm a tecnologia que a gente espera, mas também têm a qualidade, e uma vez que a gente consiga atingir volumes maiores de produção, né? Principalmente, eu acho que o ponto principal é realmente tu ter ali perto o produto. Porque eu, que vou pensar em importação ou exportação, eu sempre vou dizer, Guilherme, faz um produto aí que a gente consiga empilhar, faz um produto que a gente consiga... Eu faria isso, né? Claro. Mas tu não pode perder a tua essência do design, que é o principal, né? Acho que isso também é outra questão que tu tem que ter esse controle, e pra ti é muito melhor ter isso em casa, né? Sim, facilita muito. Pra não se perder. É uma linha tênue essa do mercado que eu tô. Eu tenho certeza que a gente vai entrar mais nisso mais para frente, mas é uma linha tênue assim entre o preço e a qualidade, a inovação formal e a funcionalidade, é sempre meio termo. Então me pesa quando tu fala isso, assim, poderia empilhar melhor, poderia caber tanto num container, poderia facilitar a logística de certa forma, assim. São coisas que acabam pesando, mas hoje eu tenho apostado mais na inovação da forma, como uma forma de abrir mercado e depois entender como talvez melhorar as margens através de outros, olhando para a produção, olhando para a logística, olhando para outras coisas. Legal. Guilherme, deixa eu te pedir. Provavelmente quem está escutando a gente é de algumas áreas que o nome da pessoa por trás impacta bastante, né? Áreas de design, arquitetura. Às vezes a gente tem algumas frentes que está muito vinculada à pessoa que está por trás, né? Que acho que dentro da tua frente é muito importante. Como tu vê isso assim no crescimento da tua empresa, né? Hoje a Vents tem o Guilherme, né? E a gente sabe que a gente é só 24 horas por dia, não dá para criar mais tempo do que isso. Como tu vê essa ligação assim de imagem de Guilherme sendo a pessoa por trás da criação e tudo mais, e né, o crescimento de uma empresa onde
toda vez ela vai depender mais de ti, vai te pedir mais, e você tem o seu tempo limitado. Eu acho que isso é sempre uma pergunta de quem tá ali crescendo e tem a sua imagem muito atrelada numa empresa, e normalmente isso dificulta, né? E acho que como você tá num padrão acima de algumas coisas, eu acho que ajuda bastante a pessoa ter um norte, assim, de olha, o Guilherme funcionou assim. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso, seria bem legal. Tá, primeiro eu vou tentar explicar o porquê que o nome da empresa é meu nome. Tá. Porque antes, até uns 10, 15 anos atrás, bom, a história do mobiliário brasileiro é mais ou menos assim. A gente teve, muito resumidamente, e simplificando muito, assim. A gente teve muitas criações importantes nos anos 60, 70, né? Todos modernistas, aqueles que estavam junto com Oscar Niemeyer, fazendo Brasília, teve todo um movimento. Depois isso foi se perdendo e como era vantajoso importar para o mercado de luxo no Brasil, estava se trazendo, até os anos 90, trazendo coisa de fora. No início dos anos 2000, começaram muito a subir o dólar, e aí a primeira reação da indústria foi copiar o que já não podia mais trazer, o que ficava muito caro para trazer. Então, a primeira reação foi copiar. E aí algumas lojas, que era quem tinha um relacionamento com o mercado, com os arquitetos, o consumidor final, e que eram marcas, elas começaram a comprar produtos de algumas empresas e assinado por alguns designers. Isso veio um pouquinho depois, assim, porque os produtos lá de fora eram assinados também, então a gente tem que ter assinatura. Depois veio essa coisa do design brasileiro. Quando cansaram de consumir as cópias, né, ficou chato, aí começou essa coisa do design brasileiro, começaram a olhar para dentro, mas quem dominava o mercado eram as lojas. Então, elas nunca colocavam o nome da empresa, do fabricante, no tag do produto ou no produto. Eles Botava o da assinatura. botavam o nome deles como marca e da assinatura do designer, que era o que importava, e cortavam a fábrica. Então, a gente pensou, se a gente vai começar essa empresa, é melhor que tenha o nome do designer. Então, assim, a gente vai estar sempre fazendo parte da comunicação. Então, foi uma estratégia muito mais de marketing do que egóica minha de controle da empresa e tudo mais. E não sei se eu faria diferente hoje, mas traz um problema. Até estava ouvindo um podcast outro dia, importante, de um cara de Los Angeles que tem uma marca que chama James Perse, que é uma marca de moda que tem o nome dele. E aí, agora já tem 20, 30 anos de marca, e ele percebe o quanto... Ele falou isso e caiu a ficha para mim também, como toda decisão se torna pessoal, né? Porque se uma entrega sai errada, a culpa é do Ventes. Se a qualidade vai ruim, se uma decisão estratégica... Então, tudo fica muito pessoal e fica muito difícil não ser controlador. E agora eu acho que entendo por quê, depois que eu vi ele falando, assim. Porque tu tá exposto, tá sempre em jogo, é teu nome, né? É difícil desassociar. Eu tô longe de ser a pessoa que faz tudo, pelo contrário, tem uma equipe que possibilita que eu crie, eles deem vazão para isso, então eu sou zero comercial, zero produção, zero logística. As pessoas são isso e possibilitam que a marca funcione, mas no fim do dia pega, né? Isso de ter o nome ali. Também eu acho que outra inspiração foram as marcas de moda europeias, que sempre giraram em torno do nome, do designer. Então, tem um quê para o mercado de luxo assim, que me interessava, mas é um pouquinho difícil. Então, eu não sei se eu sei responder a tua pergunta. É um constante exercício, assim. Tipo, eu não sei fazer isso, alguém tem que fazer, mas eu fico sempre de olho, porque eu sei que vai meu nome está em jogo. Vai respingar depois no nome Events, como um todo. É um transtorno. Acho que essa é a maior dificuldade, né? E tu citou nomes bons porque são nomes grandes. E se a gente pegar, principalmente, cadeia de moda como um todo, vou cometer uma gafe aqui, talvez, mas eu acho que as principais envolvem sobrenomes, envolvem nomes de pessoas. Né? E automaticamente, que nem você comentou, né? Pô, é uma empresa gigante. Ah, mas a marca ruim é porque o cara fez ruim. Pode ter acontecido um erro numa indústria, num processo, e isso respinga no nome. É uma dificuldade e é sempre ficar atento. E é complicado. Principalmente agora que tu tá num segmento específico. Agora você já se posicionou, né? Então, a partir daí, é o Guilherme totalmente vinculado a isso. Se vocês quiserem fazer algo totalmente diferente, vai ser realmente diferente. Vai ser estranho, talvez, né? Pra quem tá escutando até aqui, Guilherme e a Ventos como um todo, trabalha com qual linha? Porque a gente falou design de produto, talvez a gente não foi específico, exatamente. Né? Explica um pouquinho assim, qual é a linha que vocês trabalham, porque eu acho que vai responder também bastante pergunta de quem tá em casa escutando. Tá, a gente trabalha com objetos para casa. Então, isso vai de móveis, passa por iluminação e vai até acessórios pequenos, coisas que se usam em casa. Tá.
Essa a proposta em um nicho onde é valorizada a assinatura do designer, porque traz com ela uma história por trás do produto, um certo grau de uma exigência de originalidade, de inovação, de alguma forma, né? Então, é bem nichado, mas o mercado de imobiliário é um dos maiores mercados do mundo. Agora, eu não sei dizer em que lugar que ele está, mas o imobiliário assinado, mesmo internacionalmente falando, é um mercado bem nichado. E quando a gente está nesse mundo assinado, é uma pergunta até minha, talvez quem está escutando também vai ter. É produzido escala de peças? Ou, tipo, são 1 peça, 10 peças? Como é que funciona? Porque eu sei que vinho também tem uma coisa assim, né? Mas é feito um lote, né? Como é que funciona dentro do mercado, assim, de design? Você faz 1 peça, você faz mais peças? Como é que normalmente funciona? Para vocês, pelo menos. Tem duas... É muito parecido com a moda, que tem a alta costura e o prêt-à-porter. Então, tem alguns designers que trabalham só com galerias, fazendo edições limitadas. É muito próximo da arte. Os campanas fazem muito isso. Então, cada peça é única, ou é uma tiragem muito pequena, ou às vezes até é feito sob medida para aquele cliente que tem algum desejo específico. Aí existem as marcas como a gente, que trabalha com produtos em série. Eles são repetidos. E ainda tem uma vantagem no nosso mercado, que os produtos, se eles derem mais ou menos certo no mercado, eles podem ficar para sempre em linha. Assim, a tendência não é que, a não ser que não faça mais sentido por qualquer motivo cultural ou tecnológico, no caso das luminárias, a tendência é que o produto fique em linha para sempre, assim, né, enquanto ele estiver funcionando. Então, não tem a sazonalidade que tem a moda, mas tem essa produção em série. Algumas empresas do nosso segmento, maiores, já conseguem ser mais agressivas, produzindo grandes lotes. E aí, isso cai o preço, torna o produto um pouco mais acessível, mesmo que seja assinado. Na Europa, tem várias marcas que vendem para pessoas jovens e pessoas não obrigatoriamente do mercado de luxos que se interessam por design, e é uma coisa que eu admiro, assim, um lado para onde eu olho, de tornar o design acessível, não quero dizer popular, mas um pouco menos excludente. E no nosso caso, a produção é sob demanda. Então, um produto ele é repetido. Entendi. Só sob solicitação. E a gente produz sob demanda. Alguns produtos menores a gente faz lotes, alguns produtos intermediários, como cadeiras, a gente produz em lotes, deixa sem pintura e pinta conforme o cliente. Então, isso dá uma certa folga. Um meio termo aí. Meio termo, que dá para ter uma tranquilidade de fluxo de caixa nesse sentido. E tu sempre pensou, Guilherme, nesse segmento? Era o que, quando tu fez essa faculdade de design, era esse nicho que tu queria? Era esse produto? Era isso que tu imaginava desde o início? Ou foi alterando, mudando o teu gosto, teu estilo? Teve... primeiro, quando eu comecei a estudar design, eu falava... E o curso era em Bento Gonçalves, na UX, mas de Bento. Eu falava que eu não queria fazer mobiliário, que eu achava muito chato. Porque eu achava muito chato. Todo mundo perguntava, tá fazendo em Bento, então tu vai trabalhar com móveis. Eu, não, móvel é muito chato. Porque todas as referências que eu tinha eram ou genéricas ou clássicas, né? Não é que eu cresci em torno da arte, do design, eu não sabia nada de ninguém, nem, sei lá, esses nomes que eu citei antes ali dos campanas, eu não sabia quem era. E aí, ao longo da faculdade, primeiro por causa da cadeira de História do Design, e também porque, como era em Bento, eu tinha que esperar para pegar um ônibus, eu fiquei meio nerd nessa época. Assim, né? Antes eu fiz administração, não me formei, e daí eu levava de qualquer jeito, porque não era bem o que eu queria, embora hoje eu precisasse mais de administração do que design. E aí, quando eu estava lá, eu virei meio nerd, meio geek do design, e ia na biblioteca e ficava lendo as revistas que tinham lá. E daí eu descobri que existia esse mercado, que tinham designers que falavam de questões que eu queria me expressar e que eu só via possibilidades na moda ou outras coisas do tipo, e eu vi que eles faziam isso com o mobiliário, que o mobiliário podia ser uma plataforma de um estilo de vida específico ou expressar uma filosofia específica, né? Começar para mim, essa palavra do objeto, da relação do usuário com o objeto, virou uma coisa muito interessante na minha cabeça, assim, e comecei a olhar para isso. E aí, desde que eu descobri esse mercado que é maior na Europa, de design assinado, em escalas de produção diferente, é para onde eu miro, e tudo que eu faço é para tentar chegar lá. Legal. Desde o início, assim, desde o primeiro móvel que eu ganhei o prêmio ali. Sim. Bom, mas ainda não está lá. Entendeu? Então, eu estou tentando subir degraus para conseguir ser relevante nesse mercado de design
autoral, original, como que eu ia chamar. Boa parte da galera que escuta a gente tá numa faixa etária ali de 20, 30 anos de idade, e às vezes nem chegou ainda a criar uma empresa, ou tá muito no começo, né? O que tu vê, assim, Guilherme? O Guilherme lá, design, que se formou, obviamente você não tinha empresa naquela época, né? Então é uma pessoa muito mais recém-saída de uma graduação, e hoje, Guilherme da Vents, que é uma empresa, né? Um design de uma empresa que é sua. O que você vê que mudou, assim? Até pra pessoa que tá escutando entender um pouco de maturidade que tu teve, de crescimento, tu consegue dar umas palhinhas, assim, de o que tu vê de mudança principal daquela pessoa que ganhou lá seu primeiro prêmio, saindo da faculdade, para, né, agora um empresário do ramo moveleiro, que obviamente que também, né, tá na parte de assinatura. Como é que tu vê isso? Assim? Até complementando antes do Guilherme falar, que é legal para quem tá nos escutando, nos vendo, enfim, porque tem alguns segmentos específicos que é um pouco mais difícil tu chegar num sucesso, vamos dizer. É difícil. Eu trabalho com comércio exterior. Pode dar certo, pode não dar, dias, faturamentos bons, ruins. Agora, tem algumas áreas, como a gastronomia, artes cênicas, o design, eu acho que são exemplos de ou dá muito certo ou meio que não dá muito certo, né? E tu nunca ficou complementando isso para também tu responder para nós. Ficou com medo disso, de estar nesse limbo aí, ou escolher de repente, uma carreira que não tem muito... É 8 ou 80 mesmo? É uma boa pergunta, não sei se tem a resposta. Eu tenho esse medo todos os dias, para ser sincero, porque estou muito longe ainda do objetivo. O que a gastronomia, tudo que envolve criação no geral, acho que o que ele tem é um interesse da imprensa. É muito mais interessante promover isso. E não quer dizer que a pessoa ali seja mais bem-sucedida do que as outras nos outros segmentos. É só, né, tipo, o designer assinou, daí parece que eu pensei enquanto eu estava viajando na praia, desenhei uma mesa, e que tudo é muito bonito, mas que não é a realidade, né? Então tem um glamour ali envolvido, porque a imprensa se interessa, porque como eu tô com o nome vinculado também, eu acho que isso cria um certo interesse pela minha persona, assim, mas é completamente marketing, é que é muito difícil, né? Daí a gente entra num papo muito filosófico do que é o sucesso. Com certeza. E quando eu digo sucesso, nesse específico, não é aquilo que eu, por exemplo, considero sucesso, que eu acho que talvez também tu não considere. Mas eu digo que é bem esse reconhecimento, não era nem sucesso, é reconhecimento a palavra. Porque tem alguns nichos que é muito mais difícil. E tu começou já, teu primeiro lançamento já teve prêmio. Então já te coloca, talvez até uma pressão grande, né? Sim. Sim, todo produto eu sinto uma responsabilidade, assim, mas é menos uma responsabilidade... Nossa, vai parecer que é muito clichê o que eu tô falando. Não, nada clichê aqui. E, na verdade, esse bate... Humildão. Mas a maior responsabilidade para mim é ser melhor no próximo. E não, o que a audiência vai pensar, que eu piorei, isso e aquilo, assim, até meio... Porque eu imagino, e eu acho que depois tu tem que reformular a tua pergunta para mim, porque eu não sei se eu lembro dela. Não tem problema. Eu vejo que eu preciso ter 2 chips, assim. Eu acho que isso é uma das coisas principais que mudaram na minha cabeça. Quando eu saí da faculdade de design e via que existia aquele mundo, eu achava todo mundo... por que não tá fazendo assim? Não tem por que não. Não tem por que tu não fazer uma cadeira dessa forma, porque tu vai continuar fazendo cadeira igual faziam 60 anos atrás. E hoje eu acho que a principal diferença é que eu entendo como empresário por que eles não faziam e a dificuldade de fazer aquilo, né? Mesmo assim, eu tento manter o outro chip, que é o que me colocou aqui, que eu acredito que vai me levar para os meus objetivos. Mas por que eu entrei nisso? Provavelmente porque essa, né, a pergunta era, até relembrando, que era qual essa maior diferença que você vê do Guilherme de quando saiu lá da graduação, né? Eu falo graduação, mas obviamente, né, tem todo o trajeto de graduação. Até agora, né, o Guilherme de hoje, aqui dia 25 de março, está sendo gravado em 2024. O que tu entende, assim, que foi essa separação, assim, né? Porque, óbvio, você se tornou design e continua design, né? Mas você se tornou um empresário, né? Hoje, que nem você comentou, talvez a administração você usa mais do que design em algumas coisas, porque vem toda essa questão da empresa, números, ajustes, questão que nem tu comentou ali de produção.
produção, enfim. E bem para entender assim, qual que é essa diferença para a pessoa que está lá muito na parte artística, né? A Vivi comentou de uma pessoa mais da gastronomia, talvez, uma pessoa também da parte de design, um arquiteto, né? Uma frente mais assim pessoal, artística, que está ali fazendo, criando ainda, para uma pessoa que, né, de novo, sucesso, eu entendo que você comentou, mas dentro do nicho como um todo, uma pessoa que está dando certo, já está trabalhando, reconhecido, exato. O que é mais difícil, eu acho, é essa... Por isso que eu fiquei pensando quando vocês me convidaram para cá, não sei se eu tenho muito para falar. Porque eu sou movido por uma... Que eu não sei, né? Teria que ter uma psicóloga aqui para nos ajudar, mas eu sou movido por uma vontade de participar de um mercado, de um ciclo criativo que não obrigatoriamente é o que traz o sucesso financeiro. Entendi. E não obrigatoriamente tem as mesmas... qual que é a palavra? Diretrizes do mercado brasileiro quanto o público final. Então, por exemplo, eu percebi, tendo a empresa, que alguns produtos que seguiam alguma tendência que já estava acontecendo lá fora há alguns anos, tinham muita aceitação aqui no Brasil. Uma tendência, no geral, assim, material, alguma coisa muito específica, assim, porque eu tento manter esse compromisso de originalidade da forma. Tem uma aceitação maior. Ao mesmo tempo, o que tem mais aceitação lá fora das coisas que a gente faz são as coisas mais diferentes. Porque tem tanta competição que são as coisas diferentes que nos abrem portas. E tem lá um consumidor que está ávido por mais originalidade, né? Quando a gente fala de, sei lá, às vezes eu fico citando, porque a Cassina, que tem 50, 60 anos, que é uma marca italiana, referência em design e tal. Tem cara que mora em Milão que está cansado, Cassina, de novo, cansei, quero uma coisa nova, cadê os designers de fora, o que está acontecendo? E aí, quando eu comecei a expor lá fora, porque eu ganhei alguns prêmios e me deram espaço de exposição em feiras, que eu vi como precisava ser ainda mais original ou inovador, ou buscar coisas diferentes para ganhar algum espaço lá fora. E aí tem esse paradoxo, assim, que eu acho que é a principal questão do meu negócio hoje. Que sim, tem muitos produtos que eu faço que são aceitos nos dois mercados ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, primeiro um, depois o outro, mas são cabeças diferentes, assim, né? Mas é que acho que é uma área de expressão mesmo, Nossa, né? Eu tava vendo tu falar agora, totalmente. tava pensando. Mas realmente, é um consumo de expressão. Eu quero algo diferente, né? Se eu tô querendo uma coisa normal que eu vou dizer aqui, né? Em escala, eu vou pegar ali o que tá todo mundo acostumado. Enfim, eu tô querendo um produto que ele demonstre uma coisa diferente. E aí, quando você entra nesse ponto, realmente dá esses baques, né? De você, mas será que é assim ou será que é assado? Eu vou numa tendência ou vou na minha originalidade? Porque aquilo tá vendendo, né? Como empreendedor, você vai olhar assim, né? Tá, mas essa peça tá vendendo bastante. Tá aí aparecendo em tudo que é lugar. Mas não significa porque tá aparecendo em tudo que é lugar, que nem você falou da mídia, né? Que você vai estar vendendo isso. É uma sensibilidade grande, ainda mais nesse nicho. Olha... E eu acho que é grande desafio de ser designer e empreendedor ao mesmo tempo. E eu trabalhei com alguns antes também. Trabalhei, né? Fui funcionário de alguns que tinham o mesmo perfil. É que ao mesmo tempo que tu consegue tomar decisões que... Tu tem a liberdade de tomar decisões que beneficiem o design, que é essa grande liberdade do criador, né? Tipo, se eu tô lá e... isso vai custar mais caro. Ou isso é muito estranho, mas eu quero apostar, só depende de mim, né? Não preciso aprovar com ninguém. Essa é a liberdade. Mas daí... junto com a liberdade vem toda a responsabilidade, né? Se aquilo não dá certo, se aquilo custou demais, se aquilo comeu caixa, enfim. Essa, inclusive, era uma pergunta que eu tinha pra ti. Se chega um ponto da criação e que tu pensa, se eu fizer mais esse tracinho aqui, nessa cadeira, vai custar mais caro, vai ter que fazer... Exatamente. Muda, tu chega a parar pra pensar nisso ou tu tem teu processo de criação, na verdade. É o Guilherme total e depois tu vai aperfeiçoando de uma forma mais comercial, vou chamar assim, para fabricação. Ou não, tu não abre mão da tua originalidade, ou tem que ter o meio termo, porque é o Guilherme designer e é o Guilherme empreendedor, né? Sim. O que eu tento é me manter o mais fiel possível à ideia original e adaptar a produção. Não o comercial, a produção.
Porque eu acho que comercial, gosto de acreditar que comercial é uma consequência, assim. Se conseguir provar valor das escolhas que foram feitas e ser original possível. Também outro motivo que eu não sou um bom exemplo para estar aqui é que eu sou... Olha só, tá? Não, vou te interromper, Guilherme, pra dizer Com assim, ó. licença, né, Vianney? Que absurdo isso. É um muito pelo absurdo. Porque contrário, né? qualquer livro que tu vai ler, qualquer coisa, é sobre entender o consumidor para desenhar para ele. E o que eu faço é justamente o contrário. É fazer aquilo que eu acredito para encontrar do outro lado alguém que goste daquilo também. Uhum. Oh, que legal. Então, eu não sei até onde é bom ou ruim, mas Eu é achei isso, muito legal sabe? essa frase aí. Gostei muito. E aí é isso que... Então, quando eu acredito num projeto, obviamente, eu cheio das minhas dúvidas durante o processo, pedindo opinião de todo mundo e não dormindo à noite. Será que eu ponho para rua, não ponho? Será que eu vou volta atrás? Com tudo isso, tipo, quando eu decido colocar, é para ser para tentar causar alguma coisa. E esse causar alguma coisa, vamos ver depois se causa vendas ou não. Entendeu? Mas sabe É meio na contramão. que dentro desse mundo da arte como um todo, que eu acredito que, né, a tua parte de produto se encaixa dentro disso, eu acho que é uma visão bem nobre, na verdade, vendo agora, né? Porque você vai muito mais na essência da situação, né? Porque acho que é uma coisa que quando a gente é empreendedor, a gente acaba perdendo, é isso, Com né? certeza. Você chega a um ponto que você tá naquilo ali, né? Eu vou falar um número, mas não significa que é financeiro, enfim, mas é aquilo lá, talvez a produção. Isso aqui é muito mais fácil de fazer, isso aqui a gente não precisa mandar para um terceiro, isso aqui custa mais barato, que obviamente acontece, e às vezes a gente perde um pouco da essência. E é legal tu trazer exatamente esse contraponto, né? Eu tô desenvolvendo uma coisa que eu acredito pela tua história que tu tem, por toda a tua referência, que obviamente tu estuda e pesquisa, que lá depois que isso aqui for lançado, eu vou achar um público que tava buscando uma originalidade, né, uma criação que é o que eu entrego. Isso é muito legal, porque senão é exatamente isso, aí você foge do mesmo. Né, de você sempre ficar olhando lá, parece que você tá no mesmo catálogo das empresas, só que em sites diferentes, né? Assim, sempre procurando aquela coisa parecida que muda a cor, aí o detalhe daquilo vai para outro lugar e perde essa essência que no final das contas, a gente comentou, é do design, da criação de algum produto. É muito nobre isso, eu gostei bastante Essa frase me trazer impactou, isso. eu gostei mesmo. Essa essência de você conseguir estar trazendo o que realmente é o Guilherme. E aí o mercado vai consumir, né? Óbvio, dentro das suas limitações de tamanho de mercado, mas você vai ter alguém que vai estar buscando uma coisa diferente e tu vai estar lá para apresentar isso. Bem legal, Guilherme, gostei bastante. E é legal ouvir isso também, e para as pessoas que estão assistindo, porque é possível fazer. Ó, o Guilherme conseguiu, então tá aí, né, ainda trilhando esse caminho. Mas é possível a gente... Porque as empresas estão se perdendo, todo mundo, né, tá querendo vender e só pensando no sucesso talvez financeiro. E esquece que isso pode ser uma consequência até de sermos nós mesmos, né? Eu acho que foi isso que tu quis dizer, eu achei isso... Sim, porque no fim o que por mais clichê que pareça muito bonzinho aqui, mas o que me move é a parte artística da coisa, assim. Até é difícil eu falar arte, porque a arte não deveria ter nada a ver com design, mas eu acredito na pureza, assim, né? De todos os designers que eu admiro têm uma filosofia e um storytelling por trás do produto. Eles não fazem por fazer, eles têm E eu adoro ver biografia de designers, tanto de moda, quanto de móveis, quanto artistas, essas coisas, e são quem me inspira. E é isso, o que tu falou antes, um pouco do 880, né? Tu joga pra ver se dá certo. Aí pode dar muito certo, como pode não dar, né? No meio disso existe... longe do meu mercado, né? Mas, sei lá, tem a Apple e tem outras milhões que tentaram ser a Apple e não conseguiram também, né? Então tem esse risco o tempo todo, é isso que dá medo o tempo todo, causa dúvida o tempo todo. E tem uma coisa ainda da criação de que tu se expõe, né? Tu põe, tipo, não, é isso melhor que eu sei fazer. E aí não é bom o suficiente, né? Tipo, tem um jogo, assim, de autoestima, de autoconfiança muito duro, né? Assim, duro. Claro que duro é... Enfim, tá desempregado, outras coisas, né? Mas duro, assim, que eu digo que é difícil, é um desafio, né? Mas tem todo esse jogo emocional, assim, mas que eu espero que dê certo para ser... Que está dando certo. Nossa, uma das que deram certo. É porque a parte do ter o nome lá é o Guilherme Vendes que ganhou o prêmio. O Guilherme Vendes que fez
há anos está tentando fazer e não está conseguindo chamar a atenção do público. Então tem essa parte também que é um pouco mais... É uma questão muito emocional, né? É. Você tá numa área meio que... egóica e Eu não tinha pensado nisso, né? Porque você tá naquela coisa ali de... Realmente, isso foi o melhor que eu entreguei. Você não vai fazer... esse é o produto, essa 50% que eu poderia chegar. Né? Tu tem uma visão do mercado que pode acontecer disso. Mas, de qualquer forma, deixa eu te pedir uma coisa. Você comentou agora que, né, o Guilherme quer chegar ainda lá numa questão internacional, de venda de produto, né, com uma competição a nível global. Isso já acontece hoje, por exemplo? Ou você está mais numa frente mais nacional? Como é que tu vê hoje a venda? Hoje, 90% do nosso faturamento é Brasil, Tá. 10% só exportação, mas a gente é um mercado que a gente está focando para crescer, assim, muito mais do que crescer em outros canais no Brasil ou crescer agressivamente portfólio para poder crescer o faturamento dentro dos canais que nós já temos. Hoje todo o esforço, claro, manutenção disso, mas todo o esforço está para o mercado externo. Uhum. A gente tem hoje lojas que revendem a gente no Uruguai, Argentina, Estados Unidos são 8 no total, Dubai e Veneza na Itália. Caramba! E são bem pontuais, assim, galerias que trabalham com designer, galerias, modo de dizer, meio pelo perfil, assim, eles consomem sob demanda da gente também, né? Então tem essa venda muito assistida da loja junto com o cliente, depois muito mais longa, porque é sob demanda. Então é um trabalho que ele tem que ser construído, assim, não é que vendi container de produto para fora. Não, o produto está lá e aí tem que começar a construir marca lá dentro, criar uma certa relevância, as pessoas gostarem e aquilo ir crescendo nesses mercados. Mas essas referências que eu falo, tem 300, 500 revendas ao redor do mundo. Por mais nichado que seja, é um volume 100 Alto. vezes maior do que eu tenho hoje, né? E não sei se tu quer comentar sobre isso, mas tu entende qual que é a dificuldade, assim, para ir para fora, né? Porque provavelmente as pessoas estão aqui, acho que a grande maioria, com certeza a grande maioria, tem um consumo bem nacional. Às vezes nem imagina que pode estar comercializando, seja seu serviço, seja o seu produto, né, para um público de fora do país, seja América Latina, né, Europa, Estados Unidos, enfim. Como que tu vê isso, assim? Tu entende qual que é a maior dificuldade em ir para outro país vender o seu produto, por exemplo? Você consegue trazer uma coisa assim só pra galera entender assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Eu tive algumas oportunidades, como eu comentei antes, oportunidades de aparecer em feiras, né, de ganhar o espaço para estar numa feira, e daí nessa feira eu conhecer um cliente, alguém que virou cliente depois. Teve casos também dessas, eu nem contei, mas deve ser umas 12 lojas que eu citei antes, de nós fazermos o contato online, então foi custo zero, assim, foi online, depois vários Zooms e por aí vai. Mas esse trabalho, e casos também onde eles nos procuraram porque estavam interessados no produto, descobriram online também. Esses casos são orgânicos, são mais lentos, né? E aí a grande dificuldade de escalar isso é investimento em dólar. Sim. Essa é a grande dificuldade. Então, claro, a gente vai achando espaços, assim, agora a gente vai estar em Milão numa exposição coletiva, então vários jovens designers juntos, tu paga só 1 metro quadrado para usar e todo mundo divide assessoria de imprensa, evento e essas coisas. Então, a gente busca esses canais mais low budget para conseguir entrar. E muita prospecção online, mas o que falta, no nosso caso, é investimento, porque imagina, sei lá, estou vendo que tu está usando um relógio. Pensa o mercado de mais alto nível de relógios. Perfeito. Tem poucas marcas que tu pode citar, né? Que gastam muito em marketing no mundo todo, que todo mundo já conhece, que se tu comprar, o teu amigo vai saber que tu está usando alguma coisa daquela marca. Então, como uma marca nova, cria todo esse status e relevância e desejo de um consumidor que pode comprar Rolex. É um desejo, né? E o desejo é aí caro. Eu não criar. sei. É caro. Caramba, E realmente. é isso que a gente está tentando, né? Tem um interesse, eu acho que o mercado, diferente do mercado de relógio, o mercado de imóveis é mais horizontal um pouco. São vários nomes espalhados, e de repente o que está fora da Europa fica interessante. Numa casa tem 1000 produtos de 1000 designers diferentes, ninguém compra de uma marca só.
Então tem uma vantagem. Não sei se foi o melhor exemplo, mas só para Mas entender não é a tão dificuldade. nichado, né? assim. Relógio, você vai ter talvez ali relógio casual, spotter, você vai morrer dentro de uma cartela ali, sei lá, tô chutando também, não sou especialista em relógio, né? Sei lá, Não, só 10, porque foi vou o chutar primeiro. aqui, né? Mas dentro de uma casa você tem inúmeros elementos, inúmeros espaços cômodos para trabalhar, então realmente ajuda você também ter um número maior de pessoas trabalhando dentro disso, né? Mas bacana, bem interessante. E tu ficar, Guilherme, aqui em Caxias do Sul, logisticamente fica um pouco fora do eixo Fica. padrão, Se o vou nosso usar essa aeroporto palavra. fosse melhor, né? Ajudaria, né? Fica um pouco. Realmente, São Paulo acaba sendo nosso principal mercado hoje. E é um voo de distância para muitos lugares do mundo e do próprio país, né? Facilita bastante. Mas como a gente tem a produção aqui, Caxias é muito... Eu conheci um italiano de uma dessas marcas, que ele é da região do Vêneto lá, e ele teve em Caxias aqui e estava comparando o comportamento das pessoas, como produzem, como trabalham, comprometimento com o trabalho, e a questão de ser uma zona industrial. Realmente é uma das... devem ter outras, mas digamos, top 5 cidades para produzir o que a gente quer no Brasil, porque tem muito fornecedor para tudo. Então, vou fazer uma pecinha de metal usinado, ou de alumínio injetado, ou de madeira, ou tecido. Agora a gente está produzindo tecido aqui na região, né? Caxias, Farroupilha. Então, tem muita possibilidade. E como o produto fala muito, no sentido de que ele é o nosso principal marketing, né? Como a gente não tem esse investimento para campanhas, etc. Sempre depende muito da pessoa, do produto, porque eu acredito que isso vai levando boca a boca, né? O lojista, se ele se encantar pelo produto, ele vai apresentar bem para o arquiteto, que vai apresentar bem para o cliente dele, e assim a gente vai ganhando. Acho que a cabeça de estar aqui é tentar fazer o melhor produto possível. Legal. E a gente tem muita coisa para conversar. Eu teria umas Nossa, 10 eu perguntas também teria aqui, e muitas. agora Eu que eu vi falei que a gente já demais. tá um monte. Não, que é de isso. forma alguma, é o Guilherme, tempo mesmo. eu gosto de a gente começar a ir pro fim, e muitas pessoas que escutam a gente escutam por causa do Guilherme, por causa do Solon, por causa do João, por causa de todo mundo que vem aqui, para tentar sempre colher, assim, né, uma dica de como cresceu, de como aplicar um pouco do que você já passou, do que você sofreu, né, para chegar até onde você tá, porque é sofrido, não acontece do dia pra noite. A gente tá vendo aqui Guilherme, Ventos, um monte de premiações, mas não acontece do dia pra noite, é um esforço que às vezes também as pessoas não veem, né? Dentro disso, Guilherme, imaginando assim que o nosso público é um público mais empreendedor, talvez mais na linha, assim, realmente dessa coisa mais pessoal, de linhas aonde envolve o nome da pessoa, uma arquitetura, né, uma arte como um todo. O que tu daria, assim, de dica para quem tá, né, naquela situação de Guilherme da graduação ali, que tá pensando sempre em crescer, em trazer uma coisa nova, uma criação nova, e não tá sabendo como chegar lá? O que você daria de dica, assim, para a pessoa iniciar? Obviamente, não adianta você esperar que ele vai te dar a estrelinha lá, você vai aplicar amanhã, vai dar certo. Mas uma dica mesmo para quem tá ali, que você entende que isso foi fundamental para você, assim, no seu processo. Difícil, né? Difícil. E tem uma responsabilidade também nessa dica. Não sei. O que eu diria, talvez, se envolve... Eu acho que não só se envolve criação, mas se existe um objetivo para além do financeiro, né? Se o objetivo principal é além do financeiro, eu acho que é não desfocar desse objetivo em momento nenhum, porque tem muita gente dando dica de como poderia ser, tem muito furo no fluxo de caixa, tem muito mês sem receber, tem muito etc. E só o que vai te mover é aquilo no final. Então, primeiro, ter certeza, porque é um caminho difícil, duro. Então, tem que ter muita certeza do que quer, né? Porque é sofrido no caminho. Mas, se tem certeza, eu acho que é o oposto de qualquer conselho de administração, mas ser um pouco fechado, assim, sabe? Não quer dizer que a pessoa não precisa crescer, não precisa estudar muito, aprender. Mas, às vezes, eu acho que o maior desafio no dia a dia, assim, de empreendedorismo é ideias demais. Existem ideias demais do que poderia ser, o que poderia fazer, como que poderia fazer o produto, qual que poderia ser o cliente, a faixa de preço. E aí as coisas só começam a fazer sentido uma vez que elas vão se somando com o tempo, né? Então, tem tal produto que não fez sentido, mas depois de 5 anos ele se mostra fazer sentido para aquele público que tu estava pensando desde o início, embora aquele público antes tu não conseguia alcançar.
E as coisas vão se somando, assim. Espero que dê em algum lugar, né? Uhum. Eu gostei. Também, Fica acho na que- essência. É, Acho que é essa a exatamente. palavra, né? É. A gente não... E realmente é uma coisa que acaba acontecendo bastante. Ainda mais É- no mundo de hoje, né? Que é Tanta tanta dica, informação. né? Você É. parece que todo mundo, se tu fizer aquela receita, tá certo. Mas não é assim que funciona, É, né? se for um influencer no Instagram, Isso. independente da tua profissão, tu vai dar certo. É, Essa exatamente. é a receita. Bom, Tu né? dançar no TikTok parece que é a Bom, cereja se do você tá bolo. escutando isso, não vai dar certo, assim, não é todo mundo que dá certo, né? Existe uma parcela disso. Gente, queria agradecer imensamente, Guilherme, nosso convidado. Foi uma honra, um prazer estar aqui junto contigo. Pra quem quer falar com você, conhecer teus produtos, aonde que as pessoas te acham, por favor? Tá, então é difícil de escrever, mas talvez imagino que vai estar na Vamos tela. colocar. É vents.design. Esse é o site e é o Instagram também. E aí por ali entra nos outros canais, YouTube, outros canais que a gente tem também. Vou dar um spoiler, são maravilhosos os produtos. Então, É quem não verdade. viu, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente veio aqui, ó, minimalista. Todos, Ó, né? Só nessa pra paleta não preta, por mude favor. Guilherme Ventes. Vivi, aonde que as pessoas te encontram, por favor? No Instagram é Vive de Césaro e Esfera Negócios Internacionais também pra importação e exportação. Lá também tem muito conteúdo. Show de bola. Gente, ficamos aqui com mais um Talk Jovem Cast. Eu sou o Gabriel Comerlato. Você pode me achar em todas as plataformas. Comerlato Engenharia, Vivexpy. Fica super à vontade para conhecer um pouco. E, obviamente, @CDL Jovem Caxias. É uma honra estar com vocês aqui. E fiquem de olho que temos ainda muita gente massa que vai estar passando aqui. Muito. Essa na segunda temporada tá temporada top. do nosso podcast. Certo? Um abraço e vejo vocês em breve. Até logo. Até logo.